Então vamos lá, começando mais uma segunda-feira, mais um dia aí de rendimento, de trabalho, né? Não é porque nós estamos aí em fase de reclusão que não se trabalha, a gente trabalha normalmente. Então vamos lá. A última pergunta ontem, eu não me lembro o nome da pessoa que fez, mas eu disse que o tema de hoje seria sobre essa pergunta que essa pessoa me fez ontem. E o tema é o seguinte: será, né, que nessa fase de reclusão as pessoas que têm algum vício, por exemplo, bebida alcoólica, cigarro, usuários de droga e quem tem, por exemplo, o vício de se masturbar, tá? Porque é um outro tipo de vício, que essas pessoas na fase da reclusão acabam tentadas, né, pela facilidade, pelo ócio, né, por não estar fazendo nada naquele momento, de recorrer a esses artifícios para suportar melhor essa fase da reclusão, né, para ver se o tempo passa mais rápido, etc. E isso está de fato acontecendo, tá? Em alguns níveis mais leves, mais tranquilos, por exemplo, uma pessoa começar a tomar todo dia uma tacinha de vinho ou um copinho de cerveja com o marido, né? Já que no dia seguinte não vai dirigir, no dia seguinte não vai trabalhar, etc. Isso está acontecendo e não é uma coisa tão patológica, é até esperada. Mas não é legal, tá? Porque você tá perdendo aquela rotina que eu falei para você todos esses dias, tá? Para depois você voltar ao normal, você deve estar o mais próximo da sua rotina possível. E na sua rotina não é beber todo dia, né? Porque ninguém dá conta de trabalhar e nem é saudável para o corpo da gente o álcool diariamente. Algumas pessoas podem dizer, ai não, Carlos, meu cardiologista falou que uma taça de vinho todo dia faz muito bem para o coração. Sim, tá? Sim, mas não de uma forma, né, que você faça isso para socialmente relaxar, etc, né? Então, eles nem falam uma taça, porque a taça de hoje ela é desse tamanho, né? Eles falam de fazer aquelas tacinhas de licor, é uma coisa bem discreta mesmo, tá? Mas não vou questionar isso com os cardiologistas. Mas tem os outros, tem os benefícios, mas tem também os malefícios de você usar o álcool diariamente, tá? O álcool é metabolizado pelo fígado, tá? E aí, se você todo dia sobrecarrega o seu fígado para metabolizar esse álcool, além de tudo que ele já tem que metabolizar, às vezes medicações que você toma pelas comorbidades que você tem, por uma hipertensão arterial, hipotireoidismo ou hipertireoidismo, um problema de corticoide ou uma diabetes, tudo isso passa pelo seu fígado. E é o fígado que é o metabolizador de tudo isso. Se você ainda joga uma carga de álcool para ele metabolizar diariamente, a curto prazo você não vai perceber nenhum tipo de doença. Mas pode ser que a longo prazo você sinta sim esse tipo de doença. Agora, até agora eu estou falando do que é uma coisa social, de que é uma coisa leve, né? De que é uma coisa de aproveitar que nós estamos em casa para suportar melhor esse tédio de ficar todo mundo fechado dentro de casa. Relaxa um pouquinho tomando alguma bebida alcoólica. Isso é uma coisa para quem é saudável, para quem está fazendo uma coisa discreta. Agora, para quem já é um tabagista, para quem já é um usuário aí de maconha ou cocaína, para quem já usa álcool de uma forma mais exagerada, digamos assim, né? Beirando aí o alcoolismo, ou para quem faz também o uso da masturbação como uma forma de aliviar o estresse e nessa fase de reclusão está compulsivamente aumentando a quantidade do cigarro, a quantidade do álcool, a quantidade das masturbações ou mesmo da comida, tá? Porque é outro vício, comer é outro vício. Essas pessoas precisam se ajudar e, se for o caso, pedir ajuda também, tá? Por quê? Porque existe uma tendência, com certeza, a quando acabar essa epidemia, essa pessoa está tão acostumada com essa quantidade aumentada, né, dessas substâncias para que ele fique controlado, que ele vai acabar continuando o processo mesmo voltando a trabalhar. Então isso não é saudável para o corpo dele, não é saudável para o emocional, para a mente dele e muito menos para o rendimento a hora que ele voltar para o trabalho dele, tá bom? Então, se isso aconteceu com você, já faz um mês que você dobrou a quantidade de cigarro que você está fumando, ou que você está aí bebendo muito mais,
nesses próximos 15 dias, eu acredito que a gente vai começar uma reversão e as pessoas vão começar a voltar a trabalhar, tá? Então, comece nesse projeto aí de 15 dias, você ir diminuindo dia após dia a quantidade de ingestão de álcool e cigarro e todo o resto que eu te falei. E principalmente, para chegar no 15º dia, tomando só nos finais de semana, tá? Que é uma coisa, de novo, social, quando você reúne com os amigos, coloca a conversa em dia, mas já comece a diminuir o álcool ou o cigarro, ou tudo isso que eu te falei, né, as compulsões, no seu dia a dia. De segunda a sexta você controla, sábado e domingo você relaxa, tá bom? Isso é o saudável. Agora, antes da gente finalizar aí para as perguntas, eu vou falar para vocês o seguinte: por que as pessoas exageram no álcool ou exageram nesses outros manias, nesses outros vícios, tá? É exatamente pela ansiedade do que vai acontecer, né? Pela angústia de estar sozinho, por todas sensações emocionais. Então não é à toa que eu e o Fernando estamos aqui dando para vocês conteúdo, companhia, né? Reflexões importantes, que é exatamente para que todos vocês passem de uma forma mais tranquila possível por essa fase complicada da reclusão, né? Pelo medo do coronavírus, pelo medo da doença, né? Do Covid-19, e que vocês tenham mais esperança e acreditem, tá? Fé, né? De que isso tudo está caminhando para um final feliz, tá bom? Ai, mas fulano de tal morreu. Então, infelizmente, o final feliz não é para todo mundo, né? Algumas pessoas foram sim sacrificadas pela doença até que o homem conseguisse vacina, medicações, algumas opções, além de colocar uma pessoa no respiradouro. Hoje eu recebi de manhã um vídeo que diz isso, que alguns pneumologistas descobriram uma forma de substituir o respiradouro, que tem que entubar, colocar o oxigênio direto dentro do pulmão, por uma outra cabana, né? Uma cabana de oxigênio em alta concentração, como fica o bebezinho quando ele está prematuro e ele nasce e fica numa incubadora com oxigênio 100%, que isso está resolvendo em 5 dias o grande problema respiratório que a Covid tem acometido as pessoas nos graus mais avançados, tá? Ou seja, tudo isso está passando. O mundo está de mãos dadas no sentido de encontrar uma solução para isso, tá? E daqui a pouco nós vamos todos estar aí vacinados, tranquilos, voltando a trabalhar, provavelmente esperando aí, já preparados, né? E preparando para uma próxima epidemia que vier de alguma outra coisa. Se Deus quiser, vai demorar como demorou o H1N1, que foi mais ou menos 10 anos, né? Entre o H1 e o H1N1 e o coronavírus, tivemos aí grandes problemas com a dengue, grandes problemas com outras doenças, né? Mas nada com esse alarme que deu para o mundo inteiro. Então eu espero que a gente consiga aí ficar um bom tempo também, sem nos assustar novamente aí com um vírus, com alguma outra situação. E que, para finalizar, os seres humanos aproveitem essa experiência e tirem dessa experiência o tanto que nós estamos unidos, gostando ou não, tendo ou não as mesmas filosofias ou os mesmos interesses, tá? Todos nós estamos unidos por um bem comum, que é a sobrevivência do ser humano, tá? E isso, né, nos ajude a todos refletir, principalmente aos nossos governantes, para que jamais aconteça uma terceira guerra mundial. Uma vez que a inteligência humana chegou a descobrir armas atômicas, nucleares, que são totalmente destrutivas para o planeta. Não mata um indivíduo, mata o planeta, mata uma geração, mata 2, 3 gerações, provoca doença, é um horror. Então, que a terceira guerra jamais aconteça. E que aqueles países que estão se bicando, aqueles países que estão se provocando, que ainda tem algumas rixas, que eles consigam sentar numa mesa de negociação e ver qual é a melhor saída, que não a matança, que não a guerra, que não essa vida totalmente insegura que o pessoal árabe vive, que o pessoal de alguns países vivem, tá bom? Então essa é a minha reflexão de hoje, para que a gente continue agora nas perguntas
E agora eu vou para a pergunta do aborto, que é a pergunta da Ana Paula, tá? Eu gostaria de que falasse sobre aborto retido. Vamos lá. Nós temos 3 tipos de aborto, tá? Quer dizer, mais do que 3. Tem o aborto que fica nas trompas, ou seja, ele implantou num local errado. O local certo, o bebê é fecundado dentro da trompa, ele leva aí uma semana mais ou menos para chegar dentro do útero, e aí ele implanta dentro do útero, que é um terreno fértil, para que ele tenha bastante sangue que vai chegar para ele, bastante energia para se desenvolver. E também para que ele tenha espaço para poder esticar. O útero é um órgão que ele é músculo liso, então ele tem a capacidade de esticar para esse bebê ficar bem grandão até a época de nascer, e depois o útero volta ao normal. Então esse é o local certo do bebê implantar. Quando o bebê, por algum motivo, a trompa não tem o movimento ciliar adequado para que esse ovo chegue até o útero, tá? Ele implanta onde ele tiver, porque a hora que deu 7 dias, ele começa a fazer raiz. E aí, se ele estiver dentro da trompa, ele implanta dentro da trompa. A trompa também tem vaso sanguíneo, e a natureza faz com que essas raízes vão descendo, 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 até chegar num vaso onde ele consegue receber o sangue da mãe através daquele vaso. Só que esse vaso, ele não é uma placenta, ele não foi preparado para isso. E a trompa, ela é um caninho fininho, ele também não foi preparado para receber um bebê, ele não tem essa musculatura que cede para o bebê crescer. Então, o que acontece? Chega uma hora que ou a pessoa, hoje com a medicina mais avançada, faz um ultrassom e descobre que o bebê não está dentro do útero, que o bebê está na trompa, e não tem como deixar lá, se deixar lá pode matar a mãe, então eles vão fazer uma cirurgia de retirada desse bebê nas trompas. Ou se a pessoa não percebe, ele vai crescer, 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 até um ponto que ele estoura na trompa. E aí é uma hemorragia interna. Estoura não é uma explosão, tá, gente? Mas ele rompe o limite da trompa, né? E aí ele vai pegar um vaso sanguíneo, ele vai dar uma hemorragia interna. E aí vai ser uma cirurgia de urgência com risco de vida para a mãe. Então, a gestação tubária, ela não é compatível, tá? Aí a segunda situação é o aborto retido. O que acontece? O bebê foi fecundado, o ovo chegou no útero, o ovo implantou, tá? Só que por algum motivo ele não encontrou um lugar propício para se desenvolver, entendeu? Ou naquele lugar podia ter um mioma. O mioma é um tumor no útero que faz com que a fibra muscular fique toda emaranhada, toda engastalhada, assim como se fosse um novelo de linha toda embaraçada, e aí ele não consegue penetrar e fazer essa nidação, né? Que é quando esse bebê é como se ele enraizasse dentro desse útero. E aí ele encontra esse obstáculo que é o mioma, e aí ele não consegue se desenvolver. E aí ele aborta. O que significa aborto? Ele morre lá dentro do útero, tá? E aí a gente considera isso um aborto. O aborto espontâneo, que também pode acontecer por esse motivo, tá? Ele simplesmente, a natureza começa a contrair o útero, tá? Ocorre um desligamento daquele bebê, alguns hormônios, algumas substâncias vão até o local para ir fazendo a coagulação daquele sangue que vai separar da mãe com o filho, e esse bebê vai ser expulso, esse ovo vai ser expulso de você, junto com toda aquela região endometrial, que é onde forma a placenta, até que tudo aquilo limpa, como se fosse uma menstruação, e você volta ao normal. No mês que vem você cicla e menstrua e ovula, ciclando novamente, e pode engravidar de novo. Quando acontece alguma coisa que esse ovo não consegue sair espontaneamente, na psicossomática significa que você não quer abrir mão daquela situação, você quer segurar o bebê, ou seja, você queria muito uma gravidez e você não quer perder aquela gravidez. Então, inconscientemente, você segura aquele embrião, tá? Mesmo sabendo que tá morto, mesmo sabendo que o certo é deixar ele sair, o certo é ele ir embora e você engravidar de novo no outro mês, inconscientemente você tem um apego àquele embrião, tá? E às vezes você teve vários abortos retidos. E pode ser que você não esteja conseguindo engravidar, e quando engravida você fica apegada ao medo de não conseguir de novo engravidar. Então a frustração, aquela parte da angústia de ter perdido aquele bebê que você amou, porque quando a gente fica sabendo que engravidou, já é uma grande alegria. Então no caso de abortos recorrentes,
quando você já tentou 1, 2, 3, 4 e todos eles você perde, você aborta, você fica com aquela sensação de que não quero perder mais um. Então você segura, você retém, tá bom? No caso médico, o que pode estar causando segurar esse bebê? Uma dificuldade das substâncias que tem que ir lá e limpar esse útero, ou uma dificuldade da contração uterina para expelir isso, ou até o colo do útero que não se abre, ele não relaxa para naturalmente o bebê sair. Então a gente precisa fazer uma anestesia e ir lá e fazer uma limpeza nesse útero, tá bom? Então tá explicado sobre o aborto retido. Sofia Nunes, Carla, você pode falar como fazer para percebermos qual é a nossa sombra e como corrigir? Sofia, não é uma questão de corrigir, tá? A sombra é aquilo que quando criança você fazia e era repreendida por falar aquilo que você estava falando. Primeiro pela mãe, tá? Porque a gente é moldado principalmente pela mãe. No colo dela a gente começa a ser moldado intraútero já, pelos sentimentos que ela tem durante a gestação. Mas quando nasce, você vem para o colo da mãe. E a relação mãe-bebê é muito forte. E é no peito, nessa relação mãe-bebê, que o bebê fica quase o tempo todo no peito da mãe, é que a mãe vai dizendo para ele o que ela gosta e o que ela não gosta. Ai, mas ela não faz isso de propósito? Lógico que não. Em pequenas coisas, tá? Ela vai começar a definir o que ela gosta e o que ela não gosta. Por exemplo, hoje meu netinho fez cocô e eu entrei no quarto, a minha filha estava lá brincando com ele, trocando o cocô dele. Falando, que lindo esse cocô, olha que gostoso o cocôzão da vovó, da mamãe, que a mamãe adora quando você faz cocôzinho, porque aí não dá dor de barriga em você e não sei o quê. Isso é um reforço positivo, tá? E aí, se na hora que essa criança faz cocô, uma outra mãe diz, nossa, que nojo, você fez cocô de novo, mas que coisa, assim não dá, não venço tanto de fralda que eu tô gastando comprando para você as fraldas. Aí, ó, se cocô gruda na roupa, depois é super difícil de limpar. Deu para você entender a diferença de um reforço positivo e um reforço negativo? Então, a sombra é isso que a tua mãe não gostava que você fazia e aí você guarda na sombra. E no caso do cocô, por exemplo, você pode ter o intestino preso, você pode ter nojo de fezes, você pode não gostar das suas próprias fezes. Por que você não gostaria? Porque lá atrás alguém te deu um referencial errado, tá? Então, isso que eu te dei só um exemplo do cocô, acontece com outras coisas. Então, como ver quais são as suas sombras? Você não tem que eliminá-las, elas não são ruins ou boas. Elas têm uma função. A função da máscara e da sombra é proteger o teu self, tá? É uma forma de você aprender a falar, epa, para aí, não pisa aí porque aí é perigoso. Para que a pessoa não venha para cima do teu self e destrua você como ser humano, tá? Então, a máscara a gente usa para agradar os outros, para as pessoas se aproximarem. A sombra a gente usa para avisar para os outros, cuidado, essa aqui é uma área minada, não entre com tanta voracidade, com tanta vontade que você pode me machucar. Eu preciso ter cuidado, saber quem está vindo na minha direção. Então, a sua sombra ajuda a pessoa que está entrando em direção ao seu self a vir devagar e com responsabilidade, tá? Isso vai te deixar tranquilo para se abrir para essa pessoa. Então, a sombra da gente tem uma função também positiva, tá? O problema é quando o outro não entende isso e começa a usar essa sombra sua contra ele, entendeu? E aí começa uma brigaiada, sendo que aquilo que é a tua sombra são coisas que da sua infância, não tem nada a ver com essa pessoa que está do teu lado. Tá? Então, se essa pessoa for esperta, ela não vai te provocar, ela vai voltar atrás, esperar você acalmar, esperar o teu trauma passar, e aí ela vai de novo caminhar na sua direção, sabendo que ali tem uma sombra, que aquilo lá te provoca. Como você olhar para a tua própria sombra? É só você perceber tudo que o outro faz que te deixa triste, te deixa chateado, te deixa irritado, tá? Por exemplo, hoje como uma mulher mais velha e consciente, né, uma mulher muito evoluída nesse sentido, uma coisa que o Fernando me falava que me deixava muito chateada, hoje não me deixa mais. Hoje eu mesmo falo para mim mesma. Eu vou dar um exemplo. A minha mãe fala muito alto, irritantemente alto, tá? Agora, eu tenho a voz idêntica dela, eu já falei isso aqui em live. E eu acho horrível a altura com que ela fala. Mas só que eu acabei ficando igualzinha à minha mãe.
E quando o Fernando falava assim, Carla, fala mais baixo, você tá gritando que nem a sua mãe. Putz, mas eu ficava muito brava, muito chateada, tá? E com o tempo eu brigava com ele e tal. E com o tempo eu percebi que isso tem a ver comigo mesma. Eu não gostava de ver a minha mãe gritando. Aí quando eu sou criticada, pega na minha ferida, tá? Então hoje, vocês me viram aqui outro dia falando na live. Gente, se eu estiver gritando, vocês me avisem para eu falar mais baixo, porque eu tô acabando com a minha voz, né? E hoje para mim não tem problema. Hoje eu me identifico. Hoje eu vejo onde estão os meus traumas, tá? E eu mesmo tomo cuidado para quando alguém vem e me critica nesse trauma, eu saber de onde vem esse trauma e não cair na armadilha, entendeu? E falar, olha, fica aí um pouquinho agora que eu preciso ficar sozinha. E saio de perto, tá? Ou acato o que a pessoa falou, porque de fato eu tenho consciência hoje de quais são as minhas sombras, tá bom? Espero ter respondido a tua pergunta. Bom dia, Elisângela. Elisângela está perguntando. Doutora Carla, meu marido parece aquelas crianças carentes, pedindo muita atenção, abraçando e beijando. Muito. Isso me incomoda. O que fazer? Vamos lá, Elisângela. Existe uma coisa que a gente fala que é a tampa e a panela, né? Se ele é carente, né? Você provavelmente é a salvadora, que quando conheceu ele, achou lindo ele ser carente, ele ser carinhosinho, ele ser assim, ele ser assado, tá? Então vocês o quê? Se engataram, né? Engatalharam, gente, se engataram, tá? E aí, esse engatar, um vai preencher o vazio do outro. A sua necessidade de cuidar e a necessidade dele de ser cuidado, entendeu? Então, você tem uma característica salvadora e ele é um carente, né? Ele pode fazer o papel do inocente, da vítima. Provavelmente ele não é aquele cara acusador, tá? Então, o que fazer? Olha, de novo, eu falo muito sobre isso. Nunca discutir relação, tá? Mas dizer para ele uma coisa que, por exemplo, o Fernando disse para mim. Ele falou assim, nossa, Carla, você é muito carente, porque você precisa ouvir o tempo todo que você é amada, você precisa estar beijando e tal. Desculpa, mas eu não sou assim, eu não cresci desse jeito, né? E eu fiquei muito chateada quando eu ouvi isso. Depois eu parei, olhei para mim e concordei com ele, né? Que ele, no dia a dia, ele faz tudo para mostrar para mim como ele me ama, né? Não precisa de fazer essas coisas, de ficar grudando, de ficar colada, né? Então, de uma forma adequada, sem provocar o teu marido, você conversar com ele sobre como é a sua característica, né? Como você consegue demonstrar o teu amor por ele sem precisar estar beijando, porque você faz uma comida que agrada a ele, você arruma a casa, você faz algumas coisas que ele gosta, que ele fica satisfeito, e que isso é uma prova de amor, né? E que você sente também que ele faz as coisas para você, mas que você tem a impressão de que ele precisa o tempo todo ficar te provando que te ama, e que você não precisa que ele faça isso, porque você sabe que ele o ama, entendeu? Quando o Fernando falou isso para mim, foi um alívio, porque eu consegui parar de fazer sem medo de perdê-lo, tá? Então, se vocês colocam isso às claras, isso pode ajudar a relação de vocês. E o que eu falo para todo relacionamento é: a gente precisa fazer novos contratos de tempos em tempos, tá? Chega uma hora que a rotina faz o relacionamento ficar cansativo. Então é hora de sentar, tomando um bom vinho, uma cervejinha gostosa e falar para ele o que você sente em relação a você, perguntar o que você poderia fazer para melhorar a relação e só depois você abrir espaço para que ele fale para você dele ou para você falar dele, tá bom? Se você chega com o dedinho acusando, esquece, não vai rolar, tá? Bons contratos, contratos entre dois adultos. Isabel. Doutora Carla, ontem o doutor Fernando falou na live sobre a criança rebelde e submissa e disse que o saudável é a criança ser livre. Por favor, dê exemplos do que seria uma criança livre. Uma criança livre é uma criança que tem direito de se expressar, tá? E os pais também têm direito de colocar limite. Não é proibição, mas é limite. De onde vem a rebeldia e a submissão? Quando os pais não permitem que o filho vai crescendo ano a ano e a cada ano que ele cresce, ele pode fazer um pouco mais por ele mesmo. Lembra que eu falei outro dia de vocês entregarem para os filhos a função pai e mãe? Aos poucos, até os 18, 20 anos, você entrega de uma vez, tá? Então, a criança livre, ela é livre para
Por exemplo, escolher a roupa que ela vai pôr, tá? Quantas vezes eu já vi mães que a criança quer pôr uma roupa e a mãe definiu que aquele dia vai pôr aquela roupa e ela tem que vestir a roupa que a mãe definiu. E aí ela faz pirraça, ela chora, ela tá livre para começar a cuidar dela mesma, para começar a tomar as decisões dela. Olha isso, eu estou falando de uma criança pequenininha, mas é ali que começa a liberdade da criança a ser tolhida. E ela não é livre, ela acaba aprendendo que ela precisa, ela é presa em quê? Ela é presa na expectativa que a mãe tem dela, tá? Para ser amada pela mãe, para ser admirada pela mãe, para receber as coisas que ela quer da mãe, ela precisa ficar um fantoche da mãe. Ela precisa fazer tudo para agradar a mãe. Então, a prisão que o Fernando disse sobre essa liberdade, a criança ser livre, é nesse sentido, livre de se expressar sem ser destruída pelos pais, tá? Isso começa com as pequenas coisas e vão continuando no decorrer da vida, né? Aí os pais que falam assim, o que é isso? Você é um vagabundo, porque você não estuda, porque você é isso, você é aquilo, mas não sabe elogiar que ele fez a tarefa, que ele já terminou de fazer as coisas dele, que ele está jogando bola, que aquilo pode ser uma profissão no futuro, que ele está assistindo televisão e que ele está aprendendo coisas na televisão também, tá? Não, ele vai lá e detona o filho, tá? E de novo, o filho ou vai ficar submisso ao pai, falar, você tem razão, pai, eu sou uma porcaria, eu sou um vagabundo, e ele vai ser esse vagabundo o resto da vida. Ou ele vai falar que não é um vagabundo e vai começar a brigar com esse pai, vai xingar o pai, vai pôr um monte de defeito no pai também, tá? Então isso é submissão, isso é rebeldia. Os dois são os dois lados da mesma moeda, tá? E aí o ideal é a criança ter liberdade para ir se expressando, mas com limites que os pais colocam, ou seja, eu deixo você colocar essa roupa, mas você não vai colocar esse sem casaco, por exemplo, porque hoje está frio. Então, o pai dá limite para a criança, mas permite que ela comece a escolher a sua própria roupa, a falar a sua própria opinião, tá? E o pai pondera, os pais ponderam, que é por limite, e os filhos têm direito de pensar e de fazer como eles querem. Então, é um acordo entre os dois. E esse acordo precisa ser progressivo, tá? Quanto mais velho o filho tá, mais ele tem direito de decidir o que ele quer fazer com a vida dele. Até os 18, 20 anos, os pais vão pôr esse limite. Com 18, 20 anos, se os pais, de fato, entregarem para o filho a função pai e mãe, eles estão livres para deixar o filho bater a cabeça do jeito que ele quiser. Agora, o filho não pode ir embora querendo toda essa liberdade, mas dependendo financeiramente dos pais. Aí não dá certo, né? Um pé numa canoa, um pé na outra, você vai cair do barco. A Ana Lúcia, você poderia falar como controlar o pensamento ruminante? Ana Lúcia, pensamento ruminante, para quem não sabe o que é isso, é a pessoa que fica rodando no mesmo pensamento, tá? Ele fica... Ruminar é o que a vaca faz quando ela come, ela mastiga e ela tem um lugar onde ela fica ruminando a comida, com sucos gástricos, tal, fazendo com que aquela comida comece uma digestão aqui antes de ir para o estômago. O ser humano não rumina, o ser humano engole e já vai direto fazer a digestão no estômago. O que é ruminar um pensamento? É quando, em vez de deixar o pensamento fluir, tá, e ir para o racional, né, ter uma lógica. Eu pensei isso, o caminho para isso é isso, então eu vou fazer isso, acabou. Aquele pensamento se finalizou. Se a pessoa não vai até o final do pensamento, ela fica ruminando aquele pensamento, ela fica compulsivamente presa numa ideia fixa, tá? Então, o que fazer nesse sentido é um exercício de você fazer começo, meio e fim. E se você tem dificuldade de fazer isso mentalmente, porque te volta no processo vicioso, faça isso escrevendo, tá? Escreva o teu pensamento. Qual é esse pensamento ruminante, tá? E aí você vai falar o que eu vou fazer com este pensamento, né? O que eu faço que favorece eu conseguir sair disso? O que eu vou fazer que não me favorece sair disso, que me prejudica, que me sabota, tá? Para que eu estou tendo esse pensamento? Qual é o objetivo? Onde eu quero chegar com este pensamento, né? E aí, se você faz o raciocínio lógico até você conseguir conduzir o teu pensamento até um objetivo final, ele vai passar, tá? E aí, para passar, vocês podem também fazer, junto com esse exercício de escrever, exercício de meditação, que chama esvaziar a mente, tá? A meditação não é para você ficar meditando sobre
algum assunto. Aí vou fazer uma meditação sobre a filosofia de não sei o que, isso, aquilo, vou ficar pensando nisso. Não, isso não é meditação. Meditação é esvaziar a mente. Porque quando você esvazia a sua mente, você abre espaço para entrar insights, para entrar coisas de fora, para abastecer a sua energia, tá bom? Então, isso é outra forma de você parar com o pensamento ruminante, é fazer meditação. Como fazer meditação? Entra lá na internet e vai ter várias aulas online de como aprender a meditar. E você começa a fazer esse exercício, tá bom? O yoga também ajuda muito quem tem pensamentos ruminantes. Vamos lá, Vanessa. Bom dia. O que poderia ser a dinâmica de coceira suspeita de líquen escleroatrófico na região anal, pois tiveram dinâmica de sexualidade adoecida? Vamos lá. Vanessa, toda coceira, tá? Na psicossomática, na sistêmica, tem a ver com algo que você quer arrancar de você, tá? Então, psoríase, essas doenças esclerosantes, tudo isso são doenças onde você precisa tirar alguma coisa que te fez mal, você quer arrancar, você quer tirar, tá? Se tá na região sexual, não só anal, mas vaginal, virilha, todas essas regiões que têm a ver com a sua sexualidade, elas podem ter a ver com abuso sexual ou com dinâmica, como você disse, de uma sexualidade doentia. Então, é algo que eu tenho nojo, eu tenho asco, eu não quero, eu não me dou bem, eu quero arrancar, tá? E existe um tratamento que é feito com corticoide para que essa pele que está espessada, que está descamando, consiga voltar ao normal na sua produção de colágeno e elastina normal e não exacerbado. Para isso a gente usa o corticoide. E na psicossomática você entender de onde vem esse trauma, essa raiz do problema, né, que tem a ver com sexualidade. E aí você hoje como adulta, tá, reviver o que aconteceu do trauma e dar um olhar novo para isso, né? É o que a gente fala, não interessa, não importa o que fizeram com você, mas o que você vai fazer com o que aconteceu com você. Então hoje você dá um bom referencial para isso. Graças a isso eu vou poder proteger os meus filhos de passarem por essa mesma situação, tá bom? Então dar para você mesmo um novo referencial de sexualidade e, ao mesmo tempo, fazer um tratamento alopata com corticoide, provavelmente creme tópico, às vezes tem que usar o via oral também, para esse processo diminuir, parar de ter esse espessamento aí da pele e essa descamação que provoca realmente a coceira, tá bom? A Flá pergunta, doutora, alguma dica para um casal sem filhos em que a mulher é bem-sucedida e o homem não é? Como não se tornar mãe do parceiro? Flá, é o seguinte, amor eros, que é o amor que junta um homem e uma mulher, ele precisa ter um equilíbrio do dar e receber, tá? Quando a gente enfrenta uma situação onde existe uma diferença financeira, do ganho financeiro do homem e da mulher, independente de ser a mulher ganhando mais do que o homem ou o homem ganhando mais do que a mulher, ele cria um degrau entre vocês dois. E esse degrau precisa ser equilibrado com alguma coisa. Então, por exemplo, se você ganha mais do que ele, mas ele dá um jeito de compensar isso, te ajudando na casa, te ajudando com os filhos, às vezes até eu tenho um casal amigo que ela é ginecologista e ele está aposentado, né? E eles têm essa situação, ela tem mais do que ele em termos de dinheiro. Então, o que ele faz? Ele leva as guias dela no convênio, ele ajuda ela na parte de internet, ele organiza o consultório dela na parte de cadastro dos clientes, etc. Ele ajuda ela para compensar esse ganho financeiro. Agora, se ela está trabalhando feito uma louca, esse cara está fazendo só o mínimo necessário e nas horas vagas ele bebe, sai com os amigos, joga bola, não tira um copo da mesa, não ajuda em casa, aí vai acontecer exatamente o que você falou. Um vai ficar mãe e o outro vai ficar filho dependente, tá? Agora, por que você se uniu a uma pessoa assim? O que acontecia em você para você querer ficar superior a uma pessoa? Você acha que escolheu a dedo esse marido? Ou você acha que foi assim, ironia do destino, né? Porque a gente acaba escolhendo a dedo alguém que tem mais que a gente para cuidar da gente.
Então ele tem uma característica mais de oral, né? Ele procura alguém que vai preencher o vazio dele, tá? E você deve ter tido um bom pai que empurrou você para a vida e você hoje tem essa capacidade financeira. E ele deve ter tido uma boa mãe que grudou nele, né? Que não deixou ele ir para a vida, que não deixou ele passar pelo pai. Porque é o pai, é o amor do pai que é o amor do sucesso profissional, que é o amor que manda você para a vida, que acredita que você é capaz. Então ele tem a história de vida dele, você tem a sua história de vida, e não é à toa que você escolheu exatamente ele, tá? Então, em vez de ficar reclamando, faça essa análise pessoal, tá? E agora que você está mais consciente disso, vocês dois podem conversar e falar, amor, tá ficando desconfortável para mim, que eu estou trabalhando demais, você está trabalhando de menos, e nós estamos aí com uma diferença dessa energia nossa do relacionamento. Então vamos combinar, o que você pode fazer para me ajudar? Deixa ele falar, né? E aí ele vai te falar, não sei, o que você acha que eu posso fazer para te ajudar? E aí você pode pedir ajuda para ele, para que esse equilíbrio fique maior, não apenas na parte financeira, mas que o equilíbrio fique melhor em todos os sentidos, tá bom? Então, dar e receber em equilíbrio. E não cometa o erro grave que muita gente comete, de por ganhar mais, no dia do aniversário dele, você dá um baita de um presente maravilhoso para ele. Um presente que ele não tem a menor condições de retribuir na mesma altura. Isso vai deixá-lo mal, vai deixá-lo humilhado, e aí para suportar isso, ele vai desmerecer o presente que você deu. Aí você vai ficar mais chateado ainda, tá? Então, faça isso, tenha equilíbrio em todas as suas atitudes e conversem sobre esse equilíbrio do dar e receber. Ok? Doutora Carla, em linhas gerais, como a psicossomática explica o mioma? Bom, vamos lá. O mioma, para quem não sabe, é um tumor de músculo uterino, tá? Que provoca que aquela fibra muscular lisa começa a embaraçar, tá? Embaraçar e formam tumores de músculo embaraçado. É isso aí, tá? Então, na psicossomática, o mioma tem muito a ver com duas coisas. Uma, a vontade de gerar filhos, tá? E se eu não gero filhos, eu gero miomas. É como se o mioma representasse os meus filhos. É uma das leituras da psicossomática para miomas. Por outro lado, tem uma outra leitura, que é quando a pessoa não teve uma boa maternagem, tá? Então, ela não quer ser mãe. Aí ela começa a estragar, de alguma forma, o útero, que é o lugar que acolheria um bebê no caso da maternidade, tá? Então, tem muitos casais inférteis que não conseguem engravidar por causa desses miomas, tá? E quando operam, e principalmente quando trabalham, né, sistemicamente o que significa o mioma, e a pessoa entende o que aconteceu lá atrás com a maternagem dela, e ela ganha um novo modelo de maternagem, a pessoa engravida, mesmo que tenha miomas. Às vezes ela não precisa nem operar o mioma para engravidar. Ela engravida porque o bebê, em vez de grudar lá naquele lugar, ele grudou em outro lugar. Apenas porque você deu para o sistema a ordem de que agora eu entendi que eu não gostava de ser mãe porque a minha mãe fez isso, falou aquilo, etc. Mas hoje eu vou fazer diferente da minha mãe e eu quero muito ser mãe. Aí a energia que você coloca no útero faz com que aquele ovo, em vez de grudar onde tem o mioma e abortar, ele gruda onde não tem o mioma, tá? E você tem que ir falando para essa criança o tanto que você gosta, o tanto que você deseja, tá bom? E agora, se você não tem nada disso, mas você está cheia de miomas, questiona, tá? Será que houveram crianças excluídas no meu sistema e não necessariamente você ter abortado, mas a tua mãe, a tua avó, a bisavó, histórias de abortos recorrentes, tá? Que se materializam na forma de um mioma hoje na tua vida. É louco isso, né? Pois é, mas acontece também. E aí quando você inclui os excluídos na tua vida e você fala, todos vocês que foram abortados da minha família, hoje fazem parte da minha família e estão no meu coração. Aí o mioma regride, tá? Então são várias possibilidades. Psicossomática não tem uma regra, não tem você decorar o que é cada motivo, você tem que pôr no contexto, tá bom? Vamos lá. Situações vividas na vida da minha mãe estão repetindo na minha, não exatamente igual, mas a mesma ideia. Por exemplo, ela largou a faculdade para casar com meu pai e
eu estou deixando o meu trabalho diário por causa do meu marido e muitas outras. Bom, vamos lá. Qual foi o modelo que você teve de mãe, né? O que a mãe dá pra gente? O modelo de como cuidar de um bebê, como trocar a fralda, como amamentar? Não. A gente, quando é criança, a gente aprende a olhar para o mundo olhando como a mãe olha para o mundo. Então não tem como você ter um modelo diferente. O modelo que você teve foi sob o olhar da tua mãe e do teu pai, tá? Então se eles fizeram isso e acharam isso a coisa mais normal do mundo, você também tem tendência a repetir. Por exemplo, o que aconteceu comigo? Eu fiz o contrário. Eu engravidei na faculdade de medicina, na primeira semana de faculdade de medicina, e eu não parei de trabalhar. A minha mãe parou de trabalhar? Não, ela nunca trabalhou. Mas eu não segui o modelo dela. Por quê? Porque eu tinha um objetivo pessoal de conseguir ser médica, porque era o meu dom. Então eu tive que ir contra aquilo que eu aprendi, tá? Mas uma das minhas irmãs aprendeu direitinho com a minha mãe, sob o olhar dela, valorizando ao máximo ser esposa e mãe, ela também se tornou como a minha mãe, só esposa e mãe. Ah, então é ruim ser só esposa e mãe? Não, eu não estou fazendo esse tipo de julgamento. Depende de cada um. A minha mãe foi muito feliz sendo só esposa e mãe, né? E a minha irmã, que seguiu o mesmo modelo que ela, está muito feliz? Não, porque os tempos mudaram, nós estamos com muita dificuldade financeira. Hoje, só o marido dela ganhando está tendo dificuldades financeiras, ela não consegue ajudar. Então, isso vai ter um preço a pagar. E o que fazer? Sentar e chorar? Não, tá? É mudar, é fazer alguma coisa, se esforçar para ser diferente daquilo que a mãe fez. E você já está com um ponto positivo, porque você está conseguindo perceber que você não está fazendo igual inconscientemente, cegamente. Você está percebendo que o padrão está se repetindo, tá? E se você não quer que isso aconteça, livre arbítrio. A decisão está nas suas mãos, tá? Por que você se submeteria a parar de trabalhar por causa do seu marido, né? Qual é a dificuldade? Ele está obrigando que você pare de trabalhar porque ele quer te prender em casa? É isso que você quer? Por prova de amor você vai fazer o que ele quer e depois você vai sentir uma raiva enorme. Ou seu marido está doente, você está precisando deixar o trabalho para vir cuidar dele. Como você vai se sentir depois, né? Então, tudo isso tem que ser conversado, tá? Então, a ideia principal é essa, é que a gente aprende a ir para a vida pelo olhar da mãe e do pai. A gente aprende a olhar para a vida como os pais nos mostraram que eles olhavam para a vida. E hoje você pode olhar para pessoas diferentes, modelos diferentes de relacionamento e dessa parte de trabalho e de estudo, para você seguir e tomar a decisão do que você quer para a sua vida. Você não precisa mais ser fiel ao teu pai e tua mãe, no sentido de fazer tudo o que eles fizeram. Hoje você é pai e mãe da sua criança. Então para e olha para a tua criança e fala, amor, a mamãe parou lá de trabalhar por causa dos filhos, mas nós não vamos por causa de marido. Nós vamos fazer o que é preciso ser feito. Nós vamos continuar trabalhando e vamos dar conta do marido. Tá? Então é o teu adulto que vai falar com a tua criança daqui para frente. Vamos lá. O Nuno Mendes pergunta: olá, Carla, como funciona a interação dos representantes em uma constelação? É uma energia que faz eles se posicionarem? Ainda não entendi isso. Gratidão. Nuno, eu não sei se você está acompanhando as lives aí do Fernando, onde ele está dando o curso Essência Sistêmica. Ele explica, mas assim, ó, tintim por tintim, como funciona essa energia do campo, tá? Então, ele fala até da fórmula de Einstein, né? Que energia é igual a massa vezes velocidade ao quadrado, ou seja, massa é o que é o fato, é o que é palpável, né? E a velocidade é a informação que é dada para esse campo. Então, vamos voltar para a constelação, que é o que você perguntou, né? Quando você coloca representantes no campo da constelação. Então, eles são colocados lá no meio da sala. E aí, o constelador pergunta para o constelado alguma coisa que vem para o campo como uma informação. A informação, ela gera uma energia.
e a energia gera um movimento, entendeu? Lembra? Velocidade ao quadrado tem a ver com movimento, tá? E a massa tem a ver com a informação que chegou no campo. Então, a informação gera uma energia que causa um movimento em quem? Nos representantes. Todos nós somos moléculas, tá? E entre as minhas moléculas e as suas, tem todo um campo energético de moléculas entre a gente. E a informação passa por esse campo de moléculas. A gente não vê, mas ela acontece, tá? E tem mais. Se você colocar um observador, e na constelação a gente tem vários observadores, que são as pessoas que estão assistindo a sua constelação, essa informação, ou seja, esse olhar desses observadores, também interfere na sua constelação. Eles também vão ajudar ou atrapalhar aquele campo energético que está chegando no representante para que ele coloque um movimento naquela informação que chegou até ele, tá? Então, tudo isso vem lá de Einstein, tá? Vem da energia, vem da fórmula da energia, tá bom? A Eliana. Carla, agora que você falou, atentei que estou coçando o pescoço, axila, será que estou arrancando o que não quero mais de mim? Coça muito. Com certeza, Eliane, pode ser isso sim, tá? Eliana, então tenta descobrir o que está desconfortável na sua vida. O que você está precisando tirar. Essa mãe que está em cima demais de você, querendo que toda hora você vai lá, toda hora você leva ela no médico, toda hora você fica resolvendo os pepinos dela, será que é essa mãe? Será que é um marido que está muito invasivo? Será que são os filhos? Que você já está cansada de ter filho de mais de 20 anos de idade em casa e você está querendo tirar eles da tua vida, tirar eles da tua casa e você começa a coçar, você vai ter que encontrar esse motivo, tá? Se você fizer uma constelação, nas perguntas que são colocadas na constelação, a gente pode encontrar de onde vem essa raiz do problema, tá? Mas aqui o que eu posso te dizer é, sim, se você está coçando essas regiões, pescoço, axila, pode ser alguma coisa que você está querendo tirar daí. Pescoço e axila tá o quê? Pescoço aqui, axila aquilo. O que está entre um e outro? O coração, a mama, tá? Mama é mamãe, coração é relacionamento. Então é alguma coisa nessa área, tá? Como o outro falou que o problema era coceira na região genital, a trauma dele, a raiz do problema deve estar naquela região genital, tá bom? Tem gente que tem coceira no couro cabeludo, o problema está mais do mental. Então cada um vai dizer problemas diferentes. Carla, bom dia. Fala um pouco da impotência e falta de libido. Abraços, Rafael. Bom, impotência e falta de libido. Primeiro, a falta de libido, tá? O que é a libido? É você se permitir sentir prazer através de uma energia chamada energia sexual. A energia sexual, ela tem 3 funções importantíssimas, sem a qual o sexo não vai rolar. Sem a qual o libido não vai rolar, tá? Então, as 3 funções que devem ser respeitadas da sexualidade é a seguinte. Primeiro, sexualidade é uma energia de vida que tem função de seccionar você da família de origem. Então, se você é uma pessoa grudado na mãe, grudado no pai, grudado na família de origem, dificilmente você vai ter uma boa libido, vai ter uma boa capacidade de curtir a sexualidade, tá? A segunda função é você vincular com alguém. Se você não seccionou da família de origem e o seu vínculo maior é com a família de origem, com a sua mãe, que é o grande amor da tua vida e você é o grande amor da vida dela, você não faz um bom vínculo aqui fora. Não fez um bom vínculo aqui fora, a sexualidade vai ficar prejudicada, a libido vai ficar prejudicada. E a terceira função da sexualidade é gerar descendentes, porque do amor de vocês dois, eles estão tão plenos, vocês estão se amando tanto, a coisa cresce tanto, que vocês precisam encontrar um canal para jogar parte desse amor, parte dessa energia. Então, é um fluxo de amor que passa da família de origem para a família atual e depois é entregue para as próximas gerações. Então, para e pensa se as 3 funções da sexualidade estão ativas na sua vida hoje. Se você seccionou da família de origem, se você se vinculou a essa pessoa com quem você está, deixando de estar vinculada à mãe para vincular com uma outra mulher, porque não dá para ficar vinculada com as duas. O homem que está vinculado com as duas, ele tem a seguinte dinâmica. A mulher que eu amo, eu não transo. Porque a grande mulher que eu amei foi a minha mãe.
Meu coração pertence à minha mãe. Quando eu começo a amar minha mulher, ou ela se torna mãe dos meus filhos, eu perco tesão por ela. Porque a mulher que eu amo, eu não transo. Aí eu começo a transar fora. Eu tenho amantes, eu consigo ejacular vendo filme pornográfico, mas com a minha mulher eu não consigo. Por quê? Porque eu estou vendo nela a mãe. E eu fui criado lá na infância com esse pensamento. A mulher que eu amo, eu não transo. Isso são os filhinhos da mamãe. Agora, impotência é uma consequência de uma sexualidade ruim. Por isso eu comecei falando da diminuição de libido, entendeu? Para depois falar da impotência. Porque primeiro começa o problema da libido, começa o problema da sexualidade, de não utilizar as funções da sexualidade a seu favor. E depois a consequência disso, para poder concluir, para poder executar uma sexualidade ruim, é a impotência. Né? Você fala para tua mulher, amor, eu queria, mas eu não estou conseguindo. Ó, você está vendo que eu não estou conseguindo. Tá? Então, essa falta de libido tem a ver com você estar vendo na sua esposa, tá? Uma mãe e não uma mulher. Então, se você trabalhar isso, você vai ver que a sua impotência já melhora e que a tua libido volta. E a mesmíssima coisa acontece com o sexo oposto, que é a mulher em relação ao marido, tá bom? Então, tem o filhinho da mamãe e a filhinha do papai. A dinâmica é exatamente a mesma, tá bom? Compartilhem o link, compartilhem o convite para participar da live comigo, Terça das Mulheres, e por essa semana ainda, todo dia às 9 horas da manhã, te fazendo companhia nessa fase da reclusão por causa do coronavírus. Mas estamos vencendo essa guerra e daqui a pouco a gente vai estar fora dessa reclusão e voltando a nos comunicar com o planeta, a nos encontrar com todas as pessoas e voltando a trabalhar. Um beijo grande para vocês. Tchau!